Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre que uma pessoa ela não consegue sentir nada por outra pessoa? Ela tem uma fé fingida por ter também sentimentos fingidos. Uma pessoa que carrega traumas, Deus explica, se ela carrega excesso de sentimentos ruins, ela apenas finge para você sentir alguma coisa por você. E isso é muito real para quem Deus arranca as iniquidades e ensina sobre o espiritual na vida de uma pessoa. Quer dizer, às vezes você conhece uma pessoa e a pessoa levou uma decepção muito grande de outra, e a pessoa diz assim: meu Deus, como eu pude acreditar nessa pessoa? Meu Deus, como eu nunca percebi que essa pessoa era dessa forma. Quer dizer, eu acreditei na pessoa, eu confiei na pessoa, ela demonstrava para mim que tinha sentimentos por mim. E aí a decepção é muito maior, porque você acredita que o outro sente aquilo que você sente. E aí quando é que você consegue pegar a visão que a pessoa ela não tem sentimentos por você. Quer dizer, ela finge? Não, ela cria. Ela cria um sentimento por você, conforme a decisão dela, a carência dela, a confiança que ela cria em você. Então ela finge um sentimento por você. Mas a qualquer momento aquele sentimento foge de um dia para a noite. E aquela pessoa que não sente nada por você, não é um sentimento verdadeiro, construído ao longo do tempo, ela não sente sentimentos por você, o sentimento muda de um dia para a noite. Ele muda de repente. E Deus explica isso. Ele foi repreender a Jó. E Deus ensinou a Jó a respeito disso. Uma pessoa que ela tem um sentimento fingido. Quer dizer, Deus perguntou a Jó: você já viu, Jó, uma pessoa ela sofrer sem sentir? Sem ela ter sentidos? Sem ela ter sentimento? Você já viu uma pessoa sofrer injustamente? Sem ela ter sentimentos verdadeiros? Deus perguntou isso para Jó. Quer dizer, tem pessoas que fingem ter até o sentimento. E você tem que entender a respeito disso. Uma pessoa que ela carrega excesso de sentimento ruim, muitos traumas, ela não vai conseguir sentir coisas boas por outra pessoa. Como é que ela vai dar aquilo que ela não tem? Então, quando ele percebe que não tem, ele justifica. A gente só dá aquilo que a gente tem. Mas ele não sabe. E por que é que ele finge ter? Quando ele precisa ter? E aí você, com o amadurecimento, você vai reconhecendo que isso é uma verdade. Então, quando é que você descobre que uma pessoa ela não consegue sentir nada por você? Quando você fala uma verdade para ela e ela não acredita na sua verdade. Quando você precisa desabafar com ela, você precisa que ela acredite em você. Você precisa. Eu preciso que você acredite em mim. E a pessoa não acredita. Ela não confia. Então, a maioria que tem ressentimentos, ele nem acredita, nem quer saber. Ele nem acredita em você e ele nem quer saber de você. Então, ele só quer saber de você quando convém para ele, a ele. E isso você aprende com o amadurecimento. Então, a Bíblia é para que você aprenda sobre a verdade e a mentira. E tem pessoas que não querem a verdade e ainda se aflige com a verdade. Ela fica afligida, ela fica aflita se ela ouvir uma verdade que ela não concorda, ela não quer ouvir. Ela nem sequer quer ouvir. Como assim? Por que isso? Por que é que é assim? Então, toda pessoa que você falar uma verdade para ela e ela lhe ignorar, ela não quer saber nem do seu sofrimento. Já teve casos que uma filha foi abusada pelo padrasto. Um exemplo que eu vou lhe contar aqui, que eu já vi. A filha foi abusada pelo padrasto e quando foi dizer à mãe, a mãe disse: você tem que me pedir perdão.
Porque você é quem conquistou o meu marido. Meu marido se apaixonou por você, porque você, quer dizer, a filha conseguiu perdoar o abuso, o estrupo do padrasto, mas não consegue perdoar a mãe, porque a própria mãe não confiou nela, ainda botou a culpa nela. Se o meu marido lhe abusou, a culpa é sua, porque ele é um homem de bem, você conquistou ele. Quer dizer, a pessoa não consegue confiar no outro, não consegue sentir piedade do outro. É uma pessoa que não tem empatia quando ela não consegue acreditar em ninguém. Ela não carrega empatia. Devido ou muito pecado na carne ou muito trauma. Uma das duas coisas. Então ele foi repreender a Jó, e Jó aprendeu sobre isso porque Deus ensinou a Jó, né? Respondendo, ele disse: se intentamos falar-te, enfadar-te-ás. Ele disse para Jó: por que eu tô falando, Jó, e você tá se ofendendo? Se intentar-se-ás, tu se enfadas? Mas quem poderia conter as palavras? Quem é que pode sentir e não falar aquilo que sente? Eis que ensinastes há muito e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmarão as que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando em ti, te perturbas. Então, toda vez que você for falar uma verdade para uma pessoa que ela se sentir perturbada, é porque a verdade para ela é outra. E é por isso que a pessoa foge quando você vai falar uma verdade e ela não quer ouvir, ela foge do assunto, porque a verdade para ela é outra, ela acredita em outra coisa e ela vai lhe ignorar, entende? Então, uma pessoa quando ela é fingida, ela acredita que está fingindo só para as outras pessoas, mas ela finge até para ela ter sentimentos, entende? Então Deus diz: mas agora que te tratas de ti, te enfadas e tocando a ti te perturbas, porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? Uma pessoa que ela teme a Deus, ela tem medo de Deus, é diferente o temor por tremor. O temor de Deus é um respeito, é uma pessoa que respeita Deus. Ela teme a Deus, ela conhece Deus. Então, quem não conhece Deus, ele tem medo de saber das coisas de Deus porque ele já confia nele. Entende o que Deus estava explicando aqui para Jó? Ele já confia nele, ele se garante. Por que é que ele tem que saber alguma coisa sobre Deus? Ele não quer ouvir, entende? Então Deus diz: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ele se acha íntegro. Ele se acha uma pessoa íntegra. E eu vou ensinar para você como é que você descobre isso no outro, que ele não tem sentimentos. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Qual é o inocente que você conhece que ele sofreu sem merecer? Qual é o inocente? E onde foram os sinceros destruídos? Você já viu uma pessoa sincera ser destruída? É isso que Deus estava perguntando a Jó. Você já viu, Jó, uma pessoa ser sincera, ser destruída? Então, ela finge ter sentimentos e você, por não conhecer sobre o espírito, confia no comportamento do outro. Entende o que Deus estava ensinando aqui a Jó? Quer dizer, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades. Uma pessoa que lavra a iniquidade, ela alimenta os seus próprios erros, as suas próprias vontades. Então, ela lavra as iniquidades. Para ela, aquilo não é errado. Quando você vai falar que ela está errada, ou ele diz: não, isso não é errado. Porque ele alimenta a própria iniquidade. Ele lavra a iniquidade. E semeiam o mal e cegam o mesmo. Ele planta o mal e colhe o mal, porque ele não tem a visão do mal. Então, uma pessoa que ela não é sincera,
ela planta o mal e cega o mal. Ela colhe o mal porque ela não é uma pessoa sincera. Então ela está fingindo para você. Você acredita na fala da pessoa, no comportamento da pessoa. Isso é muito real. Para quem já levou golpes emocionais, sentimentais, a gente sofre. Quem é enganado, porque você acredita que aquela pessoa sentia algo por você, onde ela não sentia. Ela fingia para se aproveitar de você. Ela fingia um sentimento. Ela criou ou pela carência, ou pela necessidade, pela ausência, né, pela falta de sabedoria, de conhecimento, por qualquer motivo. Por traumas, por várias razões, essas pessoas vão se tornando dessa forma. E Deus explica isso. Com o hálito de Deus perecem. Com o hálito do Espírito, só com o hálito ela sofre. Por quê? Porque é uma pessoa que ela finge ter sentimentos. Então, só com o hálito de Deus ela perece. Porque ela finge gostar das pessoas, querendo ser beneficiada. Querendo ser bem vista. Querendo ser bem paga. Quando uma pessoa ela não sente nada por ninguém, você percebe com décadas. É com décadas de convivência que você começa a ter essa visão, essa introdução sobre a alma e o espírito. Então Deus diz, com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Então ele vai ficando irado, entende? Ele vai ficando com raiva, porque ele finge um comportamento e um sentimento e ele não é bem recíproco. Para ele, a pessoa nunca faz por ele. Para ele, a pessoa nunca faz nada por ele e ele também vai ficando com raiva porque ele faz e vê que não é bem visto no que faz. Então você percebe a confusão emocional na pessoa, que ela não é de verdade. Então Deus diz, só com o sopro de Deus ele sofre. E com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Quer dizer, você percebe que não há união, não há comunicação, não há sentimentos verdadeiros quando você convive com uma pessoa que ela não busca Deus, ela não crê em Deus, ela é ateu, ela busca Deus da forma dela, mas ela não quer Bíblia, ela não crê que a Bíblia foi escrita, influenciada pelo Espírito Santo, que pessoas pagaram preço para a gente ter esse conhecimento. Pessoas sofreu. Jó sofreu porque Jó foi usado por Deus, porque Jó fingia conhecer Deus. Jó acreditava, não é que ele fingia, ele acreditava conhecer Deus, assolado pelo medo, tomado de medo. Por isso ele disse, tudo que eu me temia me aconteceu, tudo que eu tinha medo, então ele acreditava em Deus, mas ele ouvia a voz de Deus, a voz da alma dele e a voz do espírito enganoso. Então ele não tinha discernimento. A pessoa que não tem discernimento, ela não consegue confiar em Deus. Por isso ela vai criando o sentimento próprio, a crença para ela. Eu acredito sim, da minha forma. Mas a pessoa que não acredita em ninguém, você percebe na convivência e no comportamento. Que a pessoa, ela finge um sentimento. Isso é muito real para quem convive com pessoas que fingem. Que ela usa a palavra de Deus, mas ela não acredita em ninguém, ela não confia em ninguém, ela não quer saber de nada, ela só confia nela. Então a maioria desse tipo de pessoa, ele só consegue conviver com uma pessoa se ele manipular. Se ele não conseguir manipular, ele não convive. Porque ele não acredita. Entende? Se ele é uma pessoa doente, ou carente, ou ausente, ele não acredita. Como ele vai acreditar em uma pessoa? Então ele acredita nos traumas dele, nas experiências dele, na visão dele. Por isso Deus diz, se você teme a Deus, como assim você não quer saber sobre as coisas de Deus? Então diz que teme a Deus, mas tem medo de Deus porque confia em si mesmo. Ela confia em si mesmo. Então, quando é assim, você percebe a falta de comunhão, a falta de comunicação que existe entre essas pessoas. E você vê isso pela visão, até sem ser espiritual.
Até sem você ser uma pessoa espiritual, você não enjoa, mas você consegue perceber isso pela visão. Que aquela pessoa, ela finge ter um sentimento. Quer dizer, depois de 10, 20 anos foi que eu percebi que a pessoa fingia ter um sentimento por mim. Eu acreditava. Então é muito real quando você leva golpes emocionais na vida, né? Como as pessoas fingem ter um sentimento. Lá no passado, eu tive uma experiência que eu vou contar pra você para que você entenda. Quando você tem essa visão do fingimento, da pessoa que ela finge, né? Eu fui criada com um pai que é padrasto, né? Quando eu descobri que meu pai não era meu pai, eu já tinha meus 10 anos. 10 para 12 anos. Foi quando eu descobri que ele era meu padrasto, não era meu pai. Mas eu era muito curiosa, muito observadora, eu queria aprender muito pela visão. Então, mesmo eu sabendo que ele não era meu pai, eu tinha mais sentimentos pelo meu pai do que pela minha mãe. Devido a eu conviver mais com ele, não sei, porque ele tinha mais carinho por mim, porque ele me defendia, né, da minha mãe, quando às vezes ela vinha me agredir. O meu pai só me bateu uma vez na vida, só uma vez ele me bateu. Então eu tinha mais carinho, ele me ouvia, ele tinha... Em eu saber que ele não era meu pai, era meu padrasto, eu dizia, ele me respeita, ele gosta de mim, ele me protege. Então eu fui criando um sentimento pelo meu pai, né? Pra mim é meu pai. Até hoje, pra mim é meu pai. Eu amo meu pai. Mas com o decorrer das convivências, você vai percebendo que não é bem aquilo que você acredita. Não é bem aquilo que você acredita. Então, quando eu já estava madura, uma mulher feita, já separada do marido, fui morar vizinho, eu tive uma funcionária que me roubava. E aquela funcionária, eu testei umas 3 vezes para ter certeza se estava sendo roubada ou se eu estava me enganando. Né? Eu contava o dinheiro, botava lá e eu via que sumia uma parte do dinheiro, não o dinheiro todo. Então, eu testei de novo, vi que sumiu. Quando eu comecei a dizer que eu estava sendo roubada, a minha mãe não acreditou. Ela disse, alguém está lhe roubando. Eu digo, mãe, não tem ninguém me roubando. Quem está me roubando é essa funcionária. Era uma funcionária que tinha vindo da Bahia. Então, é ela que está me roubando. E ela, não é ela. E eu fiz o teste mais uma vez. 3ª vez, o dinheiro sumiu novamente. E aí, eu fui falar mais uma vez. Como assim? A senhora não está acreditando em mim? Não deve ser seu namorado. Você tem um namorado? Que eu tinha um namorado, né? Depois morei com ele. Então ela disse, é esse homem que anda na sua casa que tá lhe roubando. Eu, mãe, não é. Não é. Eu tô sendo roubada dentro da minha própria casa e eu sei que é ela. É essa funcionária. Enfim, ela não quis acreditar, mas da 3ª vez ela foi acuar a pessoa, né? A amedrontar a pessoa. E eu fiquei encucada com aquilo. Como é que uma pessoa não acredita na filha? Eu tô falando, eu já testei, eu sei que é ela. E a pessoa não acreditava em mim. Então, de muito eu relutar, ela foi acuar a pessoa e a pessoa confessou. Ela confessou que tinha roubado realmente, chorou, apanhou, né? Mas quando eu tive uma surpresa muito maior com esse ensino, porque o meu pai um dia chegou assim, porque eu queria que minha mãe pegasse essa moça e levasse embora da nossa casa. Ela não era do estado, ela era da Bahia. Digo, mãe, manda essa mulher embora. Ela já tá mostrando que rouba, que não faz coisa direito, não tá dando certo, manda embora. E a minha mãe não queria mandar. Ela lhe roubou, não vai roubar mais. Não vai roubar mais. E aí um dia eu vi o meu pai se levantar com uma defesa muito grande para essa moça. Ele olhou para mim e disse, por que você está acusando tanto essa moça e quer mandar essa moça embora? Por que que você está assim, falando dela? Não fale dela não, porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Como assim meu pai estava me comparando com uma pessoa que rouba? Ele disse, quem compra roubo, Juliana, é ladrão também. E eu realmente comprava roubo, porque eu comercializava no mercado público e aparecia coisas roubadas e eu comprava. Mas aquilo me chocou tanto aquela verdade dele, que para mim não era verdade, que eu fiquei com ódio do meu pai. Eu fiquei com ódio, eu não conseguia mais olhar para ele, eu não conseguia mais dar benção a ele, com raiva dele. E eu queria entender
Como é que o meu pai, que eu idolatrei, que eu amei, que eu defendi por várias vezes, ele estava me comparando com uma ladrona. Ele estava defendendo a ladrona. Por quê? Na época eu não entendi. Fiquei com ressentimento, parei de dar a benção, não conseguia olhar para ele e não entendia sobre aquilo. Depois de alguns dias, foi que a história foi revelada, né? Porque a moça entrou dentro da minha casa gritando porque o meu pai estava tentando assediá-la. E aí foi quando eu comecei a vir à tona tudo o que estava acontecendo realmente. E aí, quando meu pai chegou na presença dela, ela se vitimizando, meu pai disse, você está dando uma de vítima, que eu estou tentando lhe agarrar? Fale para ela, às vezes que eu já lhe dei dinheiro, o que você suga de mim, e agora você está se vitimizando, falando para minha filha que eu estou dando em cima de você. E ali começou a vir à tona os sentimentos das pessoas. Ali, naquele momento, foi que eu descobri que o meu pai era falso, que o meu pai era mentiroso, e ali eu sabia por que eu tinha raiva hoje. Na época, eu não conseguia olhar para ele, não dava mais a benção, e toda aquela minha admiração tinha caído por terra, porque eu tinha descoberto que ele não tinha sentimentos por mim. Que sentimento era esse? Que apesar das provas, apesar da moça já ter confessado que tinha roubado, ter chorado, ter se arrependido, aquela pessoa estava protegendo o ladrão e não a mim. Por isso eu estava com ódio. Por isso eu fiquei com raiva, por isso eu não dava mais a benção, por isso eu evitava olhar para ele. Aquele sentimento tinha caído por terra, porque Deus diz que um sentimento, quando ele não é verdadeiro, ele não é duradouro. E pode uma pessoa que não é sincera, a pessoa que não é sincera, olha o que Deus diz aqui. Segundo cadê? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Um sentimento, quando ele não é verdadeiro, ele é exposto. Pode demorar décadas, você percebe que a pessoa, ela defende o próprio erro. Então, toda aquela pessoa, eu estou lhe contando isso para que você entenda o que Deus explica na Bíblia. Toda pessoa que ela não consegue ter verdadeiros sentimentos pelo outro, ela defende a pessoa errada. Entende? Porque ela não sente nada por você. Ela não vai conseguir ser justa, ser verdadeira com você. Ela é justa com ela. Ela tá falando dela, ela tá encobertando o erro de alguém. Tem algo errado por trás. Quando alguém encoberta o erro de alguém e não se põe no lugar do outro, e não consegue ser justa, porque ela não consegue sentir nada por ninguém. Então, quer dizer, aquele comportamento que ele me defendia para minha mãe, muitas vezes, era porque ele estava querendo falar dele. Quando ele queria rebaixar a minha mãe, ele me jogava no meio e eu me sentia protegida. Eu me sentia amada. Porque o meu pai, naqueles conflitos com a minha mãe, dizia, como é que você maltrata a sua filha única? Você é tão ruim que você maltrata a sua filha única. Então eu me sentia, meu pai me ama, meu pai me protege. Entende? Quer dizer, a minha visão era uma, a visão da outra pessoa é outra. Então você vai se sentindo amada, se sentindo respeitada, se sentindo protegida. Eu era respeitada, sim, mas não amada. E só caiu a minha ficha nesse momento. Porque você não pode acusar uma pessoa inocente, mas eu já tinha provas. E depois das provas a pessoa estava defendendo o ladrão e me acusando e me comparando. Então nasceu aquela revolta dentro de mim. Foi exposto aquilo que não é de verdade. Entende? Então Deus explica para você, toda pessoa que ela não é de verdade, ela finge um sentimento. Você pensa que ela tá falando por você? Não, ela tá falando dela. Ela tá protegendo a ela, então até ela envolve outras pessoas para se defender. Ela envolve outras pessoas para ter razão, mas ela tá falando o tempo todo dela. Entende o que Deus explica? Uma pessoa que ela carrega excesso de medo, ela sente apenas um sentimento cronificado que corrói ela não confia em ninguém, ela tem medo. Então, se tem medo, você tem que querer saber se tem tratamento isso. Então, por que se aflige quando fala a verdade? Por que não quer ouvir a verdade?
Porque a verdade vai doer, como doeu em mim. A minha verdade, como eu realmente comprava roubo, jamais qualquer pessoa podia me comparar com uma ladrona, até a polícia. Se a polícia dissesse que quem compra roubo é ladrão também, eu aceitava de boa. Entende? Mas o meu próprio pai, hoje é que eu entendo o sentimento que foi exposto em mim. Porque eu tinha um sentimento diferente. Porque eu acreditava diferente. Entende o que Deus explica? Então, tudo que é de aparência vai expor. Tudo que é de fingimento, um dia vai vir para a luz, um dia vai aparecer. E é você que tem que entender que tipo de sentimento essa pessoa tem. Por que é que ela age assim? Por que é que eu falo e ela não acredita? Quer dizer, ninguém acreditava em mim naquela casa, né? Eu exponho a minha vida, os meus problemas passados, para que ele traga uma sabedoria, um conhecimento espiritual do que a Bíblia diz. O nome disso que eu falo para você aqui é tipo exegese. É o que a leitura está explicando para você. O que aqui está querendo dizer, para que você entenda sobre as coisas de Deus. As coisas de Deus, o que Deus explica na Bíblia. Então, quem carrega medo, você demora muito. Uma pessoa que carrega medo, você demora muito a perceber que a pessoa não tem sentimentos verdadeiros por você. Mas você consegue ter a visão. Que a pessoa, ela fingia ter sentimentos. Que a pessoa demonstrava ter sentimentos. Mas com décadas, você vai pegar a visão que a pessoa fingia e não finge mais. Que agora ela fala. Então Deus explica, ele fala, uma pessoa que ela é assim, ela gosta de falar tudo na cara, mas ela não gosta de ouvir, porque ela se aflige. Por quê? Então Deus explica ali, por que que você se aflige com a verdade exposta? Por que a palavra dói em você? Por que é que a palavra... Então quando Deus arrancou o medo de Jó, foi Deus ensinando isso a Jó. Jó, você tinha uma fé fingida. Eu nunca me apresentei para você. Você não me conhecia, Jó. Agora que você me conhece, é isso que ele diz. Agora eu te conheço. Eu te ouvia falar de ti, Senhor. Mas agora é que eu te conheço. Agora o Senhor se apresentou para mim. Agora eu confio no Senhor. Porque agora eu sei porque foi que eu perdi. Agora eu sei o que aconteceu comigo. Agora eu sei sobre o pecado. Entende? Então quem é assim, ele não crê no pecado, ele não crê na palavra de Deus, ele não tem sentimentos verdadeiros, ele é ingrato. Ele vai aprendendo pela visão. Entende o que Deus está explicando? No manual de vida. Então toda aquela pessoa que você falar uma verdade para ela, que ela não conseguir acreditar em você, confiar em você e nem querer saber, ele não carrega o Espírito Santo. Ele não quer nem lhe ouvir. Já teve filhas de chegar estrupada da rua em casa, como a pastora Teresa, Tânia Teresa, chegou estrupada com 9 anos de idade em casa. Quando ela foi falar para a mãe dela não quis nem olhar. Deixa de mentir, porque quem estrupou? Quando ela chegou contando, quem me estrupou foi o dono da farmácia que você mandou comprar o remédio. Você tá mentindo, você não quer mais ir comprar o meu remédio, safada, mentirosa. Defendeu o quê? O estrupador. Porque ela tá defendendo o sentimento dela. Entende o que Deus explica? Uma pessoa que ela carrega traumas e feridas na alma, ela não consegue sentir nada por ninguém. Por ninguém. Então ela toma atitudes erradas, a fala dela é errada, o sentimento dela é errado. Ela faz tudo errado. Então com décadas você consegue pegar. É mãe, mas não tem amor. Não tem sentimento nenhum. Não busca tratamento. Não crê em Deus. Não crê na palavra. Então, quando ele se sente afligido com a verdade, ele vai lhe rebaixar. Ele vai lhe humilhar. Ele vai vai desfazer de você, porque a verdade dele é outra. Por isso essas pessoas defendem. Uma pessoa mesmo sabendo que a pessoa está errada. Por isso eu lhe contei esse caso. Quer dizer, não estava mais sendo discutido se a pessoa tinha me roubado ou não. Já tinha conseguido provar, a moça tinha confessado o roubo. Eu estava sendo discutido agora porque o meu pai estava dizendo que eu não devia acusar, que eu não devia querer que a moça fosse embora da minha casa, da casa nossa. Por que você está acusando? Por que você está implicando que sua mãe tem que levar? E eu queria entender como assim o meu pai está fazendo isso comigo. Por quê? Porque existia outra verdade. Ele flertava com aquela moça.
Entende? Ele estava defendendo a ele, a fala era por ele. Ali foi que eu percebi. Ali caiu por terra aquele sentimento meu. Eu fiquei irada, eu não conseguia mais dar a bênção, eu não conseguia olhar para ele. Eu dizia, meu Deus, meu pai defendeu uma ladrona, meu pai preferiu uma ladrona. Quer dizer, eu tive a verdade, a minha verdade. Que eu tinha criado um sentimento, agora eu estava com ressentimento do meu pai. Entende o que a Bíblia explica? Não era um sentimento verdadeiro, duradouro, não dura. Aquilo que não é de verdade não dura. Um dia ou outro a pessoa vai expor o que ela sente. Um dia a pessoa vai expor que ela só falava por ela. Ela não falava por você. Ela não defendia você. Por prova, um dia eu perguntei a ele, por que é que o senhor não me defende, pai? Por que é que quando minha mãe está brigando comigo, o senhor muitas vezes se cala? E ele disse, eu me calo porque não adianta. Eu vou arrumar problema para mim, você, pelo menos você e a sua mãe se resolve. E quando eu me meto, sobra para mim. Por isso eu não me meto mais. Entende? A pessoa vai vendo que ela vai perdendo a razão, perdendo a fala, ela não está mais se importando, o sentimento cada vez mais vai corroendo a pessoa quando ela não crê em Deus. Ela vai vivendo pelas razões dela, pelo sentimento dela, pelas preferências dela, pela carência dela. Aquilo que me favorece eu falo, aquilo que não, se vire. Se vire você e a sua mãe. E aí eu fui analisando. E nesse dia foi que eu tive a certeza. Ali eu disse, meu Deus, eu acreditei que o meu pai me amava. Eu acreditei que o meu pai sentia alguma coisa boa por mim. Mas nesse comportamento, eu deduzi que não. Entende o que Deus explica? A pessoa ela vai expor quando ela se vê confrontada, quando aquela sua decisão vai tirar as suas razões, porque para ele era bom ter aquela funcionária dentro de casa, entende? Porque ele não queria que ela fosse embora. Por que você está acusando tanto? Quem compra roubo é ladrão também. Olha se tem cabimento, a comparação, a justificativa. Eu só não entendi a razão, vim entender dias depois. E essa explicação eu só entendi com o Espírito Santo. Eu só entendi que o meu pai não tinha sentimentos verdadeiros, que ele era uma pessoa que mentia, que fingia, que não era uma pessoa de verdade. Naquele momento eu entendi. Mas o porquê eu só vim entender com o Espírito Santo, que é ele que explica sobre isso. Que ela não sente nada por ninguém. Uma pessoa que ela é carente, ela cria um sentimento. Ela cria uma razão, ela cria uma satisfação. Então, toda pessoa que você vê ela defender o errado para dar razão, ela defende as pessoas erradas para dar razão àquele que está certo, é porque ela não sente nada por ninguém. Então, você tem que descobrir qual é a razão dessa defesa. É vantagem financeira? É interesse próprio? É sentimento criado? Que tipo de defesa é essa? Que a pessoa já sabe que a pessoa está errada e mesmo assim a pessoa ainda continua defendendo. Tem pessoas que defendem a pessoa errada porque ela acredita que a defesa dela está certa. Ela acreditou no mentiroso. Mas mesmo assim você provando, a pessoa ainda continua defendendo. Por quê? Porque ele está defendendo os interesses dele. Entenda isso. Então, a pessoa que ela carrega excesso de medo, ela não consegue ter fé. E a Bíblia diz isso. A fé e o medo não caminham juntos. Não tem como uma pessoa se defender com o medo. Não tem como ela ter razão com o medo. Não tem como ela se pôr no lugar do outro com medo. Ela carrega traumas e porque ela não quer ouvir? Por que ela não quer ouvir a respeito dos traumas dela? Porque ela se culpa, porque ela se condena, porque ela quer fugir do sentimento. Por que a palavra lhe aflige? Deus perguntou ali a Jó. Por que a palavra lhe aflige, Jó? Por que é que você quer falar e você não quer ouvir, Jó? Entende? Que é uma pessoa doente emocional. E é por isso que você vê tanta contradição entre famílias, que as pessoas não conseguem ter comunicação, que as pessoas acusam umas às outras. Toda pessoa que a palavra dela é só de acusação, de rebaixamento, de aflição, é uma pessoa doente.
Então Deus explica, é isso que Deus quer dizer aqui sobre o rugido do leão. O rugido do leão e a voz do leãozinho. O rugido do leão e a voz do leão. O rugido do leão e a voz do leão, a brabeza, os dentes do leãozinho se quebrantam. Você nunca vai ver uma pessoa com excesso de medo em uma casa para você não ver a desunião. Para você não ver a desunião. Entende? A união só por um tempo. Depois vem a desunião. Porque a pessoa não quer ouvir, mas ela quer falar. Ela não quer saber, mas ela quer crer nas crenças dela. Entende o que Deus está explicando? Só ela tem razão. Só ela defende. Só ela quer saber dos interesses dela. Então sempre vai ter uma pessoa para sofrer dentro de uma casa que existe um irado, uma pessoa que está o tempo todo condenando as outras. Alguém está pagando preço naquela casa. Alguém está sofrendo ali. E às vezes alguém começa a defender, depois desiste, porque vê que não tem voz. Né? Que foi o caso do meu pai. Ele disse, eu não me meto mais. Você resolva você e a sua mãe. E algumas vezes eu me sentia amada, protegida. Por quê? Porque eu via ele defender. Não, ele não estava defendendo, ele estava pegando uma causa para jogar na causa dele, para rebaixar mais, para dizer que ele tinha razão. E para mim era uma defesa, para mim era, meu pai me ama. Entende como a gente acredita na visão, na nossa visão, na nossa interpretação. Então, quando é que você descobre que uma pessoa ela não consegue ter sentimentos por você? Quando ela não quer lhe ouvir. Quando ela não crê, quando ela não quer saber, quando ela ignora. Ela não quer nem saber o que é que você sente. Ela está preocupada com o que você sente. Ela está preocupada com o sentimento dela. Com o sentimento dela. Com a carência dela. Então, se você vem com uma verdade, que essa verdade vai me tirar de tempo, vai desfazer da minha, você vai ver o choque. O choque anafilático dentro de casa. Uma pessoa que não confia na outra, que não ouve a outra, que não concorda com a outra. Entende o que Deus explica? Por quê? Porque as pessoas carregam traumas. Porque as pessoas não perdoam. Porque elas não sabem o que é perdão. Porque elas não querem perdoar. Porque elas não querem saber. Porque elas não crêem em Deus. Entende o que Deus explica? Então você vê a confusão familiar nessa casa. Que existe falta de perdão. Que existe falta de comunicação. Você vê a falta, na falta. Então, com décadas, você percebe ali, nas aparências. Como eu acreditei que essa pessoa gostava de mim? Como eu acreditei? Porque pelas aparências, pelo que eu via. Meu pai algumas vezes me envolvia, né? Como é que você é tão ruim que maltrata sua filha? Então, eu dizia, meu pai me ama. Como ele não me batia, só me bateu uma vez na vida, meu pai me ama. É assim que a gente acredita. E vai gerando um sentimento. Vai gerando aquele sentimento. Então, em algum momento que você vê realmente que a pessoa não tem um sentimento, vai vir a exposição. O ressentimento. Porque vai corroer. Porque eu me enganei. Eu me enganei com essa pessoa. A pessoa não era de verdade. Entende o que Deus está explicando? E aquilo que não é de verdade é um fingimento. E traz sofrimento. Traz sofrimento. Tudo que é fingimento traz sofrimento. Então Deus diz, você já viu um justo, uma pessoa que ela é justa sofrendo, Jó? Você já viu uma pessoa que ela é justa sofrendo? Está sofrendo pela culpa. Está sofrendo porque está se autocondenando, está sofrendo porque não quer perdoar as pessoas, está sofrendo porque não busca Deus, está sofrendo, está se martirizando porque não quer se arrepender, porque não quer ver, porque não quer crer. Entende o que Deus explica? Então, quando você vê um justo, um inocente sofrendo, sofre pelas consequências dos pais. Que é isso que a Bíblia diz. O inocente, ele sofre pelas consequências dos pais. Você pegou a visão do que Deus explica aqui em Jó? Para quem não quer crer em mal de geração, em problemas hereditários, em heranças hereditárias. É isso que Deus estava explicando aqui. Para quem crê nos seus próprios sentimentos, na sua própria premonição.
Entende o que Deus estava explicando? Então eu peço para você que deixe o seu like. Eu acho que deu para você entender bem essa explicação. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.